Olá, pessoal. Quem achou que esse final de semana ia ser tranquilo no mundo da política, né, nacional e internacional, se enganou completamente, gente, tá? Porque tem muita informação que foram divulgadas aqui há poucos instantes e é claro que inscrito aqui nesse canal é inscrito muito bem informado, né? O lema do nosso canal é o quê? Cidadão bem informado jamais será escravizado. Por isso que é importante, gente, vocês estarem inscritos aqui nesse canal. Vejam só, vou trazer aqui uma informação que foi divulgada há pouco, tá? A nossa querida senadora Damares acaba de divulgar mais uma bomba contra o STF. Ó, aquelas medidas anti-STF, parece que não vai ficar só naquelas 4 não, tá? Damares protocola mais uma PEC mirando ministros do STF. A senadora bolsonarista Damares Alves, tá, aproveitou a onda anti-STF do Congresso Nacional nesta semana e protocolou mais uma PEC que tem ministros da corte como alvo. Na quarta-feira, dia 9/10, Damares apresentou uma PEC para criar regras sobre reclamações disciplinares contra ministros do Supremo que hoje não se enquadram, né, nos crimes de responsabilidade julgados pelo Senado. Na proposta, Damares diz que os ministros do STF estariam imunes a qualquer tipo de controle e propõe que a própria corte receba as reclamações que teriam de ser julgadas pela maioria absoluta do plenário do Supremo. Nenhum Estado democrático de direito, tá? Não há e nem pode haver poderes absolutos ou imunes ao controle. Especificamente no caso brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, STF, e seus ministros. Não obstante a honradez do cargo e o respeito que obviamente merecem, imunes a qualquer tipo de controle, justifica a senadora na PEC. Na prática, ações contra ministros do STF sejam apresentadas por qualquer cidadão. Já a relação de vedações, deveres e punições aos magistrados seria regida pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Gente, que situação, tá? Além das 4 medidas que foram aprovadas dentro da CCJ, a senadora Damares acaba de apresentar mais uma PEC anti-STF, gente, tá? E a situação para os ministros está alarmante. Estão realmente preocupados, gente, tá? De cara, eu quero trazer aqui um vídeo do jornalista do Oeste Sem Filtro, simplesmente escancarando o medo que os ministros do STF tem com relação a esse pacote de medidas que estão sendo aprovados dentro do Congresso Nacional para, como se diz, anti-STF, para frear alguns ministros do STF. Vejam só o desespero dos ministros e o jornalista trouxe um detalhe muito importante, na verdade, uma bomba que precisa ser muito, mas muito observada. Vejam só. Tem 3 problemas na fala do ministro Luiz Roberto Barroso. Primeiro, que ele diz que não se mexe numa casa que está funcionando. Não está funcionando. Aliás, estão tentando propor alterações, mudanças, aperfeiçoar, justamente porque não está funcionando. A casa guardiã máxima, a última corte recursal do Brasil, a guardiã da Carta Magna, não guarda a Carta Magna. Pelo contrário, trata a Constituição a pontapés. Segundo, a casa do pluralismo, ministro Roberto Barroso. Aonde? Me diga um nome de um deputado, influenciador, jornalista que tenha sido perseguido de esquerda. Teve algum nos últimos anos no Brasil? Eu não conheço nenhum. Nem o Janones, que até hoje não foi punido. Continua sendo poupado. Não conheço nenhum influenciador digital, não conheço nenhum político, seja ele parlamentar ou simplesmente filiado ao PT, ao PSOL. Não conheço ninguém que tenha sido investigado nesses inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes para perseguir só um lado do espectro político brasileiro. Aliás, ministro Luiz Roberto Barroso, é do senhor a frase "nós derrotamos o bolsonarismo", e até hoje o senhor não explicou o uso do pronome pessoal nesta frase. Explique o "nós". O senhor se inclui como alguém que derrotou o bolsonarismo? Foi alvo de um pedido de impeachment. Eu acho que tem esse comentário do jornalista que eu achei interessante, tá? Porque o ministro e presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que não mexe em instituições que estão funcionando bem. Só que, assim, quem pode utilizar essa frase, dizer essa frase, são os de esquerda, né? Deputados, senadores de esquerda, aliados do Lula, digitais influencers de esquerda, né?
pessoas que têm canais de esquerda, esses podem dizer que realmente as instituições estão funcionando muito, mas muito que bem, ao contrário da direita, né? Parlamentares de direita, aliados do Bolsonaro. Então, assim, esses assim têm percebido que há uma perseguição majoritária por parte de aliados, influencers, pessoas que estão próximas ao Bolsonaro. Então, esse comentário aqui do jornalista precisa de uma análise muito profunda, porque se a gente for parar para pensar, realmente é muito difícil a gente ver uma notícia de um deputado, de um senador sendo punido pelo STF. Realmente é muito grave. Principalmente ele trouxe um exemplo clássico, né? O André Janones, que já disse tantas coisas horrendas sobre Bolsonaro, nunca levou um tipo de punição, confessou que divulgava fake news, nunca aconteceu nenhum tipo de punição com relação ao Janones. Essa questão da rachadinha que está se arrastando pela hora da morte ali dentro do STF e nada acontece. Então, assim, é um ponto que a gente precisa prestar muita atenção, porque, segundo Barroso, as instituições estão funcionando muito que bem, mas, no ponto de vista de alguns jornalistas, está funcionando somente para a direita, porque para a esquerda a justiça parece que... Não sei, tá, gente? Na verdade, ela está funcionando bem para a esquerda. Na verdade, é o contrário. A justiça brasileira está funcionando muito que bem para a esquerda, porque para a direita, assim, os aliados do Bolsonaro não podem dizer aí a mesma coisa. Interessante esse comentário aqui do jornalista. O deputado Daniel Silveira, a defesa do deputado Daniel Silveira, pediu mais uma vez para que o ministro Alexandre de Moraes autorize o trabalho do ex-deputado fora da prisão e citou uma oferta feita por uma academia de ginástica. O ministro Alexandre de Moraes, nessa semana, a gente falou sobre isso aqui no programa, liberou a progressão de regime do ex-parlamentar, mas o transferiu para uma colônia agrícola, onde o trabalho ocorre na própria unidade. O advogado de Daniel Silveira, o Dr. Paulo Faria, apresentou embargos de declaração, um tipo de recurso usado para esclarecer pontos de uma decisão. E nesse pedido, nesse recurso, o Dr. Paulo Faria ressalta que Daniel Silveira já recebeu uma proposta para trabalhar como auxiliar administrativo em uma academia de Petrópolis, sua cidade natal, e que também deseja fazer um estágio para concluir a sua graduação em Direito. Começando contigo, Consta, que nos diz desse caso, dessas novas informações que vão surgindo, que vão nos deixando cada vez mais estarrecidos. E nós trouxemos o advogado Paulo Faria aqui no programa, e foi aqui que ele fez essa revelação bombástica que muita gente deixou passar despercebido porque focou na manchete, né? Progressão de pena, soltura, acabou o pesadelo, e logo depois o advogado veio explicar, não é bem assim, é uma colônia agrícola. Então eu fico até com medo quando fala assim, mudança de trabalho, porque daqui a pouco o Alexandre de Moraes pode estar num dia de mau humor, o Elon Musk colocando foguete de marcha ré, anunciando robô direto do iRobot e táxi que anda sozinho, bonito, com uma van, não sei o quê. Ele pode ficar irritado, né, vendo tudo isso num dia e falando, meu Deus do céu, eu sou muito insignificante perto desse bilionário playboy, né? E resolver colocar o Daniel Silveira para capinar em um campo de concentração, como fariam os cubanos, os soviéticos, os chineses, todos esses que são aliados do regime que o próprio STF ajudou a trazer de volta a cena do crime no Brasil, como diria Alckmin. Então, tudo isso é muito triste, tudo isso remete a uma vendetta, a uma humilhação pessoal, a algo que é picuinha, né? É coisa pequena. Então é lamentável. Daniel Silveira nunca devia ter sido preso, ele gozava de imunidade material, artigo 53, de quaisquer opiniões. O vídeo ele se excedeu, mas isso não é o problema, não é o caso. E depois ele até pediu desculpas, mas não vem ao caso. E parece que o Alexandre de Moraes quer uma espécie de imolação em praça pública. Só se o Daniel Silveira pegar e fizer que nem aquela turma da Religião da Paz que fica se açoitando e tudo mais, só assim ele vai ser perdoado, digamos assim. Então, tudo isso é muito tosco, falta até palavra, né? É muito abjeto o que está sendo imposto ao Daniel Silveira. Eu espero que seja num dia contrário, que isso caia na mesa, assim, num dia que eles estão lá de bom humor, porque conseguiram enterrar uma PEC ou outra que seja, porque a turma da Globo News mandou um recado que vingou dessa vez, e aí eles vão lá e falam, tá bom, solta esse cara, chega desse assunto. Tomara, né? Porque tá puxado demais o que está acontecendo com o Daniel Silveira de forma desnecessária. Serrão.
O caso Daniel Silveira é a prova cabal da falência institucional brasileira. Daniel Silveira está preso não só pela opressão do sistema juristocrático tupiniquim, mas porque o Congresso Nacional Brasileiro agiu na maior covardia e permitiu de maneira equivocada, inconstitucional, estúpida, que fosse aberto o processo contra ele. E aí, daí em diante, você abriu a exceção virou regra no Brasil juristocrático. Então, o caso Daniel Silveira é emblemático da perseguição política. Ele recebeu a graça presidencial de Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal simplesmente ignorou essa atribuição que é exclusiva do presidente da República. Por que ignorou? Ignorou porque considerou que Daniel Silveira foi um inimigo da instituição Supremo Tribunal Federal. Essa lógica, ela desobedece a qualquer lógica jurídica e política. Você criou no Brasil o preso político institucionalizado, que é o caso do Daniel Silveira, e que vem sofrendo perseguição sistemática. A pena dele, de regime fechado para semiaberto, já deveria ter sido progredida há muito tempo, mas o ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, é bom lembrar, o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, que concede, que permite que tais benefícios sejam concedidos para qualquer preso comum, não faz isso para Daniel Silveira por considerá-lo um inimigo do Supremo Tribunal Federal. Isso é absolutamente contraditório. Instituições, pessoas jurídicas, não têm inimigos, não poderiam ter inimigos, mas o Supremo Tribunal Federal virou um personagem, virou algo vivo que atenta contra o Estado de Direito, que atenta contra o bom senso, que atenta contra a legalidade com legitimidade. O caso Daniel Silveira vai ser contado na história do Brasil daqui a muito pouco tempo, é pouco tempo, gente, é pouco tempo, como algo hediondo que não pode ser repetido. Talvez necessitemos de uma espécie de tribunal de Nuremberg até no Brasil para rever esse tipo de condenação absolutamente injusta de um político que fez a crítica dentro do artigo 53 da Constituição, como lembrou o Constantino. Mas a crítica foi exagerada, foi indevida, não concordo com ela. Não é esse o ponto. A nossa Constituição, que o Supremo Tribunal Federal jura proteger, que o ministro Luiz Roberto Barroso ontem reafirmou que estamos numa normalidade institucional e que as instituições que funcionam normalmente, cumprindo sua missão, não podem ser modificadas, nem afrontadas, nem atacadas. Isso não está acontecendo no Brasil. O Daniel Silveira, o caso dele é a prova cabal de tem algo funcionando muito erradamente no nosso país. Então, é hora de resolver isso politicamente. O Congresso, muito tardiamente, começou a dar a solução política. O sistema de poder vigente, lógico, vai reagir contra essa solução. Caberá à população pressionar, fazer a pressão legítima, civilizada, para que a vontade soberana do povo brasileiro seja respeitada. Afinal, Supremo é o povo, ou pelo menos, Supremo deveria ser o povo. Vamos lá, nossa próxima notícia é a seguinte. É uma reação àquela fala do ministro da Defesa, José Múcio, essa semana, dizendo que o governo Lula, assumindo que o governo Lula barrou uma negociação com uma empresa israelense pelo simples fato de ela ser israelense, por questões ideológicas. Tivemos uma reação da deputada federal Júlia Zanatta. A deputada Zanatta acionou a Procuradoria-Geral da República para pedir esclarecimentos dessa declaração do ministro da Defesa. Ela requer informações e apresenta também uma denúncia contra o ministro da Defesa, José Múcio. Vou inverter a ordem, começar contigo, Serrão. Você, inclusive, entrevistou hoje aqui na Oeste a deputada Júlia Zanatta, né? O que achou desse movimento dela? Será que vai adiante? O governo Lula pode ser responsabilizado por essa declaração gravíssima, esse fato gravíssimo que denunciou o ministro? Ela foi bastante sensata, bastante inteligente e, sobretudo, estratégica.
ela fez a denúncia formal, como tem que ser feita, à Procuradoria-Geral da República. Se o Procurador-Geral da República vai tomar suas providências ou não, é com eles, Roberto Carlos e a Baleia Azul. Esse é o ponto. Agora, ela fez a coisa certa. Quem também fez a coisa certa foi o ex-deputado federal Deltan Dallagnol. Ele, junto com um outro procurador do Rio de Janeiro, entrou com uma notícia-crime no Rio de Janeiro, uma notícia-fato, no Rio de Janeiro, na própria Procuradoria, na primeira instância, para acusar o governo de improbidade administrativa, porque ficou evidente. O artigo 37 da Constituição é muito claro. Você não pode ter declarações como foi a do ministro José Múcio, alegando que o governo fez uma mudança, alterou um processo licitatório em função de questão ideológica, em função do judeu da empresa Elbit Systems, que ganhou a licitação por Israel para fornecer os 36 tanques para o Exército Brasileiro. Então, isso aí foi uma mancada imperdoável, abala o governo Lula, mas Lula é um fenômeno, é impressionante. Lula, numa entrevista hoje dada à Rádio CBN em Fortaleza, teve a coragem de dizer que o Múcio ligou para ele todo preocupado, mas que ele, Lula, falou para Múcio, Múcio, não se preocupe, toque o barco adiante. Lula, o barco que você está tocando adiante, rapaz, é o Titanic. Seu governo está vazando água, está afundando. Você está praticando ilegalidade, inconstitucionalidade, improbidade. Isso é uma vergonha. Você não foi colocado de volta no poder para fazer isso, mas você está fazendo. Você está promovendo a destruição da economia brasileira. As estatais, o Estado brasileiro está dando rombo, 100 bilhões de rombo de agosto até o começo do ano. Empresas estatais que na era Bolsonaro voltaram a dar lucro, resultado positivo, já estão apresentando déficit de 7,2 bilhões. Caramba, o que vocês estão fazendo com esse dinheiro? Esse dinheiro está indo para onde? Alô, Polícia Federal, vocês estão investigando para onde esse dinheiro de estatal pode estar indo? A Lava Jato precisa voltar a ser acionada. Procuradoria-Geral da República, os procuradores precisam voltar ao mundo real, a trabalhar para apontar a coisa certa, o que tem que ser investigado de fato. A gente viu aí a máquina judiciária brasileira gastar muito tempo e muito dinheiro com o 8 de janeiro. E aí? E o que está vindo, e o que veio depois do governo Lula até agora? Estão queimando dinheiro. Há indícios de que possa estar se repetindo o mesmo esquema de petrolão, mensalão, com as empresas estatais. E aí? Ninguém vai fazer nada? Então, é hora de se tomar providência. E esse caso do José Múcio pode abrir a brecha para isso. Múcio terá que ir ao Congresso Nacional, explicar o sincericídio que ele cometeu, né? Que eu tenho ainda a minha dúvida. Eu acho que, na verdade, ele tentou tirar o dele da reta, né? Para não ter problemas com os israelenses. Mas a expressão que ele usou, os judeus, é uma expressão bastante sintomática de um certo antissemitismo. E o PT está preocupado com isso. Tanto que o deputado Carlos Zaratini hoje correu a público para dizer que o PT não é antissemita. Ele é só contra Israel que está atacando o Hamas, mas ele não é antissemita. Durma-se com uma dessa, Constantine Brown. Fala, Consta. Foi o tema da minha coluna no Oeste, que saiu hoje, né? Nazipetismo. É crime hediondo no Brasil, é crime hediondo, inafiançável você discriminar por conta de etnia ou religião. E foi exatamente o que fez, né? O segundo sincericídio bombástico do Múcio, né, que cai no colo do PT. Eu vi esse trecho da entrevista que o Serrão se referiu. O Lula dizendo, não, nossa amizade é de longa data, não sei o quê, eu acalmei para ele não ficar preocupado e tudo. Mas o Múcio, que é o ministro da Defesa do governo Lula, já disse que, claro que não houve tentativa de golpe em 8 de janeiro, o que implode toda a narrativa patética da velha imprensa do PT e do STF, sendo que o Gilmar Mendes disse a mesma coisa em Portugal, mas com sotaque português. Ora, pois, claro que não foi, né? E no Brasil ele muda um pouco o discurso.
E agora diz que a pressão veio do Palácio do Planalto, que o TCU disse, não, tem que seguir a compra. E falou, mas é de judeu, então não pode. Judeu não pode vencer. É uma questão ideológica nesse governo. Isso é nazismo. Isso é nazismo, nacional-socialismo. O Hitler tinha lá a solução final dele, o Lula não deve ter a mesma ambição, não acho que o Lula queira exterminar 6 milhões de judeus, em que pese ele apoiar uns grupos que pedem do Rio ao mar a Palestina livre. E 10 milhões de judeus no meio do caminho, não sei o que vai acontecer, né? Mas Lula está satisfeito, pelo visto, apenas com não deixar que judeus vendam nada mais para o governo. Olha que coisa, né? É absurdo. Agora, isso vai dar mais consequências, né? Veja, Lewandowski travou investigação sobre compra de caças por Lula. Lembram dessa notícia? Pois é, agora Estados Unidos decidem investigar Gripen após Lula barrar judeus. Então, o PT vai fazendo tanta atrapalhada, né, que a coisa começa a respingar. E os Estados Unidos estão de olho. Congresso americano está de olho, os republicanos estão pedindo para revogar visto de ministro, querendo investigar a participação do Estado americano na eleição brasileira, o FBI impressionar jornalista perseguido pelo regime brasileiro nos Estados Unidos. A coisa vai... Aí o Luiz Felipe de Orleans Bragança já disse que está tentando levar, né, o Chris Smith do Comitê de Relações Internacionais, a Maria Salazar aqui da Flórida, que está por trás dessas iniciativas, para o Brasil, para falar. Então, a coisa vai ganhando uma dimensão que deve, porque o Brasil virou eixo do mal. Essa decisão do governo Lula, que o Múcio externou, é por isso, é porque o PT quer agradar a turma do Irã, que está tentando levar para os BRICS, né? Até Cuba vai ter um espacinho lá. Então, o Brasil hoje é parte do eixo do mal. Eu me questiono como é que está a cabeça de um João Morredo, de uma Helena Landau, de um Armínio Fraga, a turma tucana de mercado que fez o L para salvar a democracia. Estão dormindo tranquilos, vendo o Brasil virar eixo do mal, antissemita oficial, regime antissemita, é judeu, bota uma estrela amarela, não vende. Que isso, gente? Onde é que isso vai parar? O negócio enlouqueceu. O Brasil está flertando com Hezbollah e Hamas. Isso é louco. Com todas as críticas que eu faço ao Partido Democrata, e são muitas dos globalistas de esquerda aqui, eles apoiam a Ucrânia contra Putin, o Lula não, e eles apoiam Israel contra o Irã e Hamas e Hezbollah. O Lula não. Então, os Estados Unidos, na mão dos democratas, que apoiaram de alguma forma, mandaram um recado, não, militares, não, ajudaram o ladrão a voltar à cena do crime, como diria Alckmin. Ajudaram. E isso está sendo investigado aqui nos Estados Unidos. Mas como é que eles estão se sentindo vendo isso? O Brasil está no colo da China, do Putin e do Irã. Eixo do mal, durma com um barulho desse. E aí, Serrão, essa nossa próxima pauta é justamente isso que o Constantino mencionou, essa abertura de investigação no Departamento de Justiça americano sobre os caças Gripen, a venda de uma empresa sueca de caça no Brasil no governo Dilma, 10 anos atrás. Isso foi requentado agora essa semana e o Departamento de Justiça investigar, pedir informações sobre isso. O que te parece, Serrão? Será que pode ter alguma consequência para Lula? Pode sim, porque o alvo da investigação é exatamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A intenção dos norte-americanos é descobrir se houve alguma interferência ou algum benefício do presidente Lula para que a fábrica da Gripen do Brasil fosse instalada na cidade de São Bernardo do Campo, seu reduto eleitoral, cidade que naquela época era administrada pelo seu grande aliado, o prefeito da época, Luiz Marinho, atual ministro do Trabalho. Então, o ponto da investigação é esse. Então, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos pediu à Saab norte-americana que faça a investigação aqui na subsidiária brasileira para saber como ocorreram esses contratos, como rolaram essas negociações. Já pensou se eles forem ouvir os lobistas que atuaram nessa história? Tem um monte de lobista.
Então esse caso é um caso que pode ter aí uma questão muito explosiva para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É ele é o alvo direto dessa investigação. É por isso que a gente fala, presidente Lula, o senhor fez muito ataque aos, vou usar aspas, judeus. Você bateu demais em Israel. Você já é considerada persona não grata em Israel. E semana passada teve esse episódio do avião, essa história do avião do Lula, o Aerolula, que teve a asa atingida por um urubu. Essa que foi a versão da história, mas houve uma preocupação excessiva de Luiz Inácio Lula da Silva com essa história. E aí começaram a rolar versões de que, se tem Israel que consegue pegar terrorista até utilizando o seu pager, por que não vai afetar, de repente, o sistema de aviônica, né, de uma aeronave, como é o caso do Aerolula? Então, isso preocupou. Lula ficou preocupado. E aí, só que ele sempre faz a interpretação malandra da história, preocupado com o avião, com o problema que houve. Ele agora quer comprar novos aviões para o presidente, para a presidência da República e para os ministros também viajarem. Operação que, para um avião, só o do Lula, o novo Aerolula, 400 milhões para começar a brincadeira. Então, olha a farra. Agora, isso não é contraditório? O presidente que no mesmo dia diz que vai comprar avião, ele ameaça empresários dizendo que vem aí o imposto sobre os ricos e que ele vai melhorar, promete melhorar a situação do imposto de renda do trabalhador. Lula, para de ser mentiroso. Se você quiser resolver o problema do imposto de renda, tá aí, ó. Temos aí um momento exato de você fazer a decisão certa. Tem 122% de defasagem na tabela do imposto de renda. É só você resolver isso. Você vai botar 15 milhões de brasileiros sem necessidade de estar pagando imposto de renda agora. Toma vergonha, Lula.